Boa noite, caros irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, agora para falar sobre o capítulo 5º do Evangelho, nos itens 6 a 10, intitulado Causas Anteriores das Aflições. A primeira pergunta que fazemos quando ouvimos a palavra aflição é por que sofremos? E é isso que nós vamos procurar meditar juntos nessa oportunidade bendita. O que será que significa a palavra aflição? Então nós vemos que significa agonia, tribulação, angústia, sofrimento, que é a palavra mais utilizada, mas também é o mesmo que tristeza, mágoa, pesar, dor. Também significa cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento e tortura. As duas palavras mais utilizadas por nós é sofrimento e dor. Bom, já que são as duas palavras que ressaltam mais aos nossos sentidos, existe uma frase escrita por um professor americano que ficou famosa, aonde ele escreveu num dos seus 12 livros: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por que a dor é inevitável? Porque nós estamos, na atual encarnação, no plano físico. Nosso espírito está se utilizando de um corpo que está sujeito às intempéries, às forças externas que vêm colaborar para isso. E existe a dor física, a dor moral, que são diferentes, mas que trazem também para nós o sofrimento. Mas ele diz, se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É o nosso irmão Tim Hensel. Ele viveu entre 1941 e 2009. Mais à frente nós vamos falar mais alguma coisa sobre ele. Porque tanto ou mais importante do que a frase, essa frase que ele escreveu, é a experiência dele. Bom, o que é a dor? A dor é um alerta que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Então ela é importante. Ela não é um castigo de Deus. Ela é necessária porque se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. Olha a importância. Então, por exemplo, a febre, que é um incômodo, né? Não chega a ser uma dor propriamente dita. Ela alerta que o corpo físico está sendo invadido, está sendo atacado e que precisamos de fazer alguma coisa para resolver aquele problema. O sofrimento é uma reação e uma interpretação da dor. É como percebemos algo e reagimos a isso. Muitas vezes o sofrimento é o mecanismo pelo qual o homem se insere na vida mística e religiosa. E é aqui que nós queremos falar desse professor. Ele era um professor do ensino fundamental, lá na Califórnia, na década de 60. Mas acontece que os seus alunos, né, aquelas crianças, né, eles não estavam interessados nas aulas que ele tinha para dar. E ele, então, ele resolveu deixar de lado aqueles alunos e saiu em excursões pelo deserto, pelas montanhas lá da Califórnia. Fez muitos passeios didáticos, né? Inclusive com os alunos, que passaram a admirá-lo pelas aulas ao ar livre. Até que um dia ele sofreu um acidente grave. Como fazia frio e havia muito gelo, o professor caiu numa fenda
fraturou uma vértebra e ganhou uma hérnia de disco cervical. Então a coluna dele ficou prejudicada e passou a conviver com dores insuportáveis, que o acompanhariam até o fim da vida. Muitas vezes, durante os cultos de sua igreja, ele permanecia firme, sentado, sofrendo em silêncio, apesar de toda a medicação. Ou seja, a medicação não resolvia o problema. Tanto Tim como a sua família oravam confiante e insistentemente a Deus pedindo a sua cura. E um dia o milagre aconteceu. Tim descobriu-se com o dom de escrever. Então ele já tinha o dom de ensinar e ele descobriu o dom de escrever. Escreveu 12 livros com mensagens de esperança e superação. Tais mensagens chegavam onde Tim não podia estar, principalmente por causa do seu problema físico. O mais famoso dos livros dele chama Continuar Dançando, que foi publicado em 1979. Nele, Tim confessa: orei centenas, se não milhares de vezes para que o Senhor me curasse. E finalmente ele me curou. Agora olha bem que interessante. Ele me curou da necessidade de ser curado e me deu a sua paz dentro da minha dor. Hoje, a alegria é minha. Alegria misturada com dores ainda constantes. É a alegria de estar vivo. Às vezes, Deus faz isso, diz ele. Muda a situação em nosso redor. Outras vezes, ele muda a nossa perspectiva em relação àquela situação. Ninguém vive isento de lutas. Como avisou Jesus, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, olha que experiência fantástica desse professor. Se ele permanecesse como professor e não tivesse acontecido aquele acidente, ele ia continuar beneficiando seus alunos do ensino fundamental. Mas com aquele episódio, o que aconteceu? Esses livros dele aí auxiliaram milhares e milhares de pessoas que ele nem conhecia. Bom, aí nós já falamos das aflições, já falamos da dor, já falamos do sofrimento, já entendemos que a perspectiva do sofrimento é uma interpretação, uma reação à dor. E agora, quais são os tipos de aflições? Kardec, o insigne codificador da nossa maravilhosa doutrina que é de todos nós, né? É da humanidade, não é só dos espíritas, porque é o Consolador prometido por Jesus, fala para nós que as aflições podem ser anteriores ou atuais. E nós estamos hoje tratando das aflições anteriores. Então, essas aflições anteriores, elas são inevitáveis. Nós não podemos fugir delas. Elas são decorrentes, em sua maioria, do mal que fizemos em encarnações anteriores. Então, elas são consequência. Se elas são consequência, nós já não podemos mudar mais. Nós já tivemos a oportunidade para isso. Talvez não aproveitamos bem. Então, o significado das aflições, sejam elas atuais ou anteriores, é um meio de progresso. É uma advertência de que se procedeu mal. Ela nos dá a experiência que nós vamos ter que buscar. Ela faz sentir a diferença entre o bem e o mal. Faz ver a necessidade de se melhorar. São bênçãos de Deus. Nós preferimos utilizar esse exemplo desse nosso irmão, Tim Hensel, por ele não ser espírito. Existem milhares e milhares de pessoas assim. Milhares. Pelo mundo todo. Aí, quando a gente sofre, quando a gente sente dor, nós temos dois caminhos a seguir. Nós podemos progredir, analisando aquilo que está acontecendo, buscando em nosso âmago, em nosso íntimo,
quais seriam as razões para aquilo, mesmo que de forma intuitiva, não de forma direta, ou nos rebelarmos contra aquilo, nos revoltarmos. Então existe uma diferença fundamental entre o arrependido e o revoltado. O arrependido, ele aceita as provas. E por causa dessa aceitação, ele pode escolher, ele pode reparar o mal. Então, aqueles sofrimentos, eles são atualmente expiações do passado, mas ele vai, de uma forma mágica, ele vai utilizar esses sofrimentos como provas para o futuro. Porque com essa aceitação, o espírito passa a desenvolver virtude. Então, como resultado, as provas da vida vão fazê-lo progredir naturalmente. Progredir da forma que nós viemos aqui. Objetivo fim da nossa existência, que é o progresso moral. Já o revoltado, que não aceita as provas, as tribulações, os seus sofrimentos continuam, como o do arrependido, como expiações do passado. Mas eles provocam o quê? Com a sua reação? Uma revolta contra Deus. Então ele vai ter que recomeçar essas provas. Nós temos o esquecimento do passado, que é uma bênção de Deus sobre aquela chama da culpa, que por si só já nos traria um sofrimento imenso. Mas nós não podemos esquecer que, analisando os sofrimentos, nós podemos deduzir do que nós fizemos lá atrás. Então, nós não devemos nos preocupar com o passado, com as encarnações passadas. Porque elas poderiam nos humilhar. Naqueles momentos em que nós fomos grandes, naqueles momentos, naquelas situações, circunstâncias, poderia exaltar o nosso orgulho, isso é um perigo muito grande. Quantos que não gostariam de saber se eu fui um rei, uma rainha, uma pessoa de projeção social, né? E mais importante, poderia perturbar as nossas relações sociais. Porque com essa lembrança, nós iríamos saber quem foi fulano, quem foi ciclano, aquelas pessoas que estão na nossa convivência, inclusive familiar. Então nós não precisamos disso. Basta nós buscarmos a voz da consciência para identificar as nossas boas tendências ou as nossas más tendências. Se houver necessidade de nós lembrarmos de alguma coisa, mesmo que de forma suave, leve, mas que seja relevante para a nossa mudança de atitude, ela vai acontecer através do sono. Os espíritos têm essa possibilidade de nos auxiliar, tá? Nos fazendo lembrar de alguma coisa, não de forma específica, de forma genérica, tá? Mas que vai nos auxiliar. Inclusive para a nossa aceitação, né? Desse sofrimento, dessa dificuldade. Então o homem nem sempre será alcançado pela justiça divina nessa existência, na atual existência. Mas nós não escaparemos das consequências das nossas faltas. Então, caros irmãos, não nos iludamos com esses que estão aí praticando mal, a iniquidade, e aparentemente estão isentos, saem lesos agora. Por isso, os romances espíritas estão aí. Porque eles trazem para nós 1, 2, 3 reencarnações. O homem, pela ação de uma rigorosa justiça, sofre o que fez os outros sofrerem. É lógico que a providência divina ameniza
essa cobrança. É a misericórdia de Deus. Então, se foi duro e desumano, ele poderá, por sua vez, ser tratado duramente com desumanidade. É lógico que nós não podemos comparar o comportamento nosso, né, social, de 500 anos atrás com agora. Se eu fui desumano, né, se eu fui duro há 500 anos atrás, é lógico que se alguém for duro e desumano comigo agora, não vai ser igual eu fui. Mas eu também mudei nesse tempo. Então o efeito vai ser o mesmo. Agora, se eu vou aproveitar, como eu vou reagir diante dessa circunstância, aí é que está a questão. Né? Se foi orgulhoso, vai nascer numa condição humilhante. Se foi egoísta, se foi avarento, né, fez um mau uso da sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Olha nós aí privados de tanta coisa que nós não soubemos aproveitar. Né? Se foi um mau filho, poderá sofrer com a conduta de seus filhos. Então tudo vai ter uma consequência, caros irmãos. Lei de causa e efeito. Nem todo sofrimento, porém, indica necessariamente uma determinada falta. Aí nós vamos entrar na questão da provação e da expiação. Alguns deles são provas buscadas pelo próprio Espírito para concluir a sua depuração e ativar a sua evolução. O Evangelho tem lá uma frase que diz que os sofrimentos acerbos, atrozes, indicam uma libertação próxima. Libertação daquele espírito, né, de circunstâncias que estão gravadas em seu perispírito e que ele precisa se libertar. A sua consciência cobra. Isso, caros irmãos, não é porque Deus é rigoroso, nós é que somos rigorosos. Porque precisamos trabalhar o nosso orgulho. O rigor é filho, é consequência do orgulho. Por que Jesus fala para nós termos misericórdia? Para essa misericórdia também favorecer a nós. Quando a voz da nossa consciência nos apontar as nossas falhas. Então tem essa frase aqui que muitos espíritas não compreendem, ficam confusos. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação de erros passados. Então, o que significa isso daqui? Quando a expiação ela é aceita com resignação, ela vai fazer com que nós desenvolvamos as nossas virtudes latentes. Mas quando nós não temos o mal lá atrás, mas identificamos em nosso espírito, no plano espiritual, por exemplo, que eu ainda tenho a vaidade num grau ainda que me incomoda, que atrapalha o meu processo evolutivo daqui para frente, então eu vou pedir, a espiritualidade vai analisar e conceder a mim uma existência onde eu vou passar por uma situação muito difícil nesse sentido. Vai acontecer um acidente, ou eu vou nascer de uma forma em que vai me propiciar o desenvolvimento da humildade, para combater a vaidade que eu tenho dentro de mim. Não quer dizer que eu fiz o mal naquele sentido para outra pessoa lá atrás. Então aí é uma prova, para que eu possa melhorar daqui para frente. Então prova o espírito pede espontaneamente, sofrendo com resignação e coragem. Geralmente. A prova, o espírito aceita com resignação. Já a expiação, não. A maioria, na expiação, porque ela é imposta. Ela não é programada. Geralmente, a maioria reage com queixa, com revolta contra Deus. Então, por aí, a gente, analisando as nossas reações, nós vamos saber se nós estamos numa expiação ou numa provação. Então, se acusarmos a Deus de ser injusto, nós vamos contrair nova dívida. Nós vamos perder, né, aquela oportunidade. Por isso é que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas os aflitos que aceitam com resignação o sofrimento. Porque aqueles que não aceitam, eles vão ter suas dívidas aumentadas no tribunal da sua consciência. Vão sentir que perdeu a oportunidade, a encarnação. Então nós podemos abrandar,
ou agravar as nossas provas. Então, no capítulo 5º, versículo, no item 26, nós temos lá: mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Então, como que nós vamos poder abrandar? Exemplos. O doente está com incômodo e busca o médico. Ele está procurando abrandar aquele sofrimento. Então, ele não deve viver no isolamento. Como que nós podemos agravar? Está frio. Não, eu vou me autoflagelar, sentindo mais frio ainda, ficando sem blusa. Mas, por outro lado, como que nós podemos usar esse sofrimento voluntário para melhorar? Quando eu tiro a minha blusa e dou para o outro que está com mais frio do que eu, que não tem. Então, aí eu estou objetivando o bem do próximo. É diferente. E aí vem uma pergunta lá no item 27. Nós podemos, por prova, por termo as provas do próximo, ou seja, interromper aquele sofrimento dele? Coitado, está sofrendo muito. E os Espíritos dizem: todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, nós devemos tornar as nossas provas satisfatórias para nós, mas nós devemos melhorar o nosso próximo. Nós não devemos agravar. Portanto, está aí a medicina, está aí todo o progresso para nos auxiliar nesse sentido. Então, nosso irmão Chico Xavier, através de Adelino Silveira, escreveu Momentos com Chico Xavier. Adelino Silveira registrou essa frase muito interessante do nosso irmão Chico Xavier. Costumamos exagerar muito a questão das dificuldades e dos sofrimentos, dizia o Chico, naquela tarde em que nos encontrávamos à sua volta. É preciso ver as coisas sob outros ângulos. Por que nós chamamos o Consolador Prometido, essa doutrina de luz divina? O que a luz faz para nós? Nos mostra caminhos. Ilumina nosso entendimento. Muitas vezes as dificuldades são cercas de Deus para que erremos menos. Às vezes nós estamos querendo ir por um lugar onde nós vamos cair no abismo. E o sofrimento nos impede disso. Às vezes iríamos cometer um erro, um desserviço. Estamos prontos para ir para a atividade espírita. Aí acontece um problema. A gente fica incomodado, a gente fica triste, a gente fica às vezes até revoltado contra aquela pessoa, contra aquela situação. Mas às vezes lá ia acontecer, nós íamos dar ensejo a uma coisa muito difícil. Precisamos saber aceitar. O irmão X tem várias histórias sobre isso. E precisamos abrir a nossa mente para o porquê. Porque na hora que acontece, a gente só fica incomodado. Mas nós precisamos entender o porquê. E se perguntarmos, a vida vai nos trazer resposta. Às vezes não imediatamente, mas nós vamos compreender o porquê. Lá em nosso lar, tem aquela família muito famosa que, de uma maneira muito fraterna, acolheu o nosso querido irmão André Luiz, porque ele não tinha ninguém ali. Acolheu devido à bondade deles, que é a família de Lísias, Dona Laura. E quando o André Luiz chegou lá em nosso lar, o anfitrião da família, que é o Ricardo, esposo da Laura, já estava encarnado. Então tem um capítulo muito interessante lá, onde a família faz um culto no lar
Nós aqui queremos abrir esse parêntese importante, porque nós estamos falando de aflição, nós estamos falando muitas das vezes da nossa revolta perante as coisas inevitáveis que acontecem, que nós não esperaríamos nunca. O culto no lar, caros irmãos, é a vacina semanal para que tenhamos essa resignação. Além do culto evitar muitos males, ele ainda acende em nós a luz da compreensão, da resignação, da esperança. Então, eles estavam fazendo um culto no lar. André Luiz foi convidado, o ministro Clarencio estava lá dirigindo aquele culto. E num dado momento ele foi entender o porquê daquele culto. Ricardo, que estava encarnado, era uma criancinha ainda de berço, ele ia se manifestar para a família. Por volta de 00:40, o espírito dele se desprendeu do corpo e foi até nosso lar para falar com a família rapidamente. Interessante que existia um globo cristalino e André Luiz perguntou para a Lisa, por que aquele globo está ali? Ele falou assim, porque é ali que nosso irmão vai se manifestar. Falou, mas por quê? Ele não pode se manifestar diretamente como nós estamos aqui? Ele falou, não, ele não pode. Não é que ele não pode. Não vai ser benéfico para ele, porque as nossas vibrações emotivas de saudade poderão fazer mal a ele. Então, essa substância cristalina, como se fosse um vidro, ele impede que a nossa saudade, que a nossa interfira nele. Olhem bem. E aí, realmente, eles se puseram a tocar instrumentos e a cantar uma música feita por eles, para o paizinho querido. E ele então se manifesta. Então, logo, uma das irmãs, né, de Lísias, filha dele, pergunta, né, pai querido, né, o que nós podemos fazer pelo seu coração abnegado? Então ele responde, roguem a Jesus para que eu nunca disponha de facilidades na terra. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém. Parece que quanto mais facilidades temos, mais insensíveis ficamos. Então, talvez o caminho seja mesmo da dificuldade ou da dor. É a nossa necessidade evolutiva. Porque quando tudo está bem, nós até esquecemos que Deus existe. E não deveria ser assim. Então, caros irmãos, precisamos desenvolver a nossa resignação, a nossa esperança. Nós sempre, diante de um quadro muito difícil, nós sempre lembramos de Nossa Mãe Maria Santíssima. Nós sempre incentivamos as pessoas a buscarem o regaço maternal dela. Porque ela desempenhou aqui na Terra, ela desenvolveu, ela manifestou. E não foi só naquele momento, não. Foram muitos anos depois da crucificação de Jesus. Ela desencarnou velha. E só. Porque João, que cuidava dela, deixava ela naquela cabaninha, à beira da praia, e ia pescar. O sustento dos dois. E ela recebia os viajantes falando do filho querido. Porque eles vinham buscar Jesus, achando ainda que ele estava vivo. Muitos anos depois. E eles conheciam Jesus através da saudade dela. Mas uma saudade alegre. Uma saudade salutar. Então que nós possamos buscar no manto de Nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa cobrir essa humanidade que está passando por esse momento tão delicado, tão importante para todos nós, encarnados e desencarnados. É um momento muito importante, caros irmãos. Estamos terminando o ciclo de provas e expiações para entrar
no mundo de regeneração. Precisamos preparar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Então agradecemos a todos, desejamos muita paz, muita luz. E vamos sempre lembrar que a dor, o sofrimento faz parte do nosso caminho. Mas eles não são tão importantes como a nossa resposta. E a nossa resposta precisa de ser a resposta da resignação, da humildade e da obediência aos desígnios divinos. Então busquemos, perguntemos a Deus: o que espera de mim, Senhor? Como eu preciso agir? E tudo clareará. Nós teremos forças, coragem, perseverança para, apesar das dificuldades, fazer o melhor ao nosso alcance. Fiquem com Deus, com a doce paz de nosso Mestre Jesus. Que o manto de nossa Mãe Maria Santíssima abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.